Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com um texto lançado na última quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, e o título é O Exercício Nosso de Todo Dia. Há alguns dias, um fato ocorrido me trouxe algumas reflexões. O texto da semana passada seria sobre isso, porém, minha intuição me levou a escrever sobre outro assunto. E é impressionante como nada acontece por acaso. A princípio, a ideia de escrever esse texto veio pelo fato de, devido a uma distração, ter errado o caminho para minha casa e, devido a isso, acabei tendo que dar uma grande volta. Na hora, a reação foi de aborrecimento. Contudo, quando cheguei em casa, comecei a refletir sobre tantas histórias de atrasos e contratempos que acabam evitando situações complicadas e até mesmo acidentes. Chamamos a esses acontecimentos de livramentos. Nesse momento me reequilibrei e até agradeci, pois realmente não acredito em acasos e coincidências. Na semana seguinte, em uma cidade próxima da minha, houve um trágico acidente aéreo. E muitas histórias sobre pessoas que não puderam embarcar ou perderam o voo começaram a surgir. Isso me trouxe mais certezas sobre o tema desse texto. Além disso, mais histórias chegaram a mim sobre o mesmo tema. Coincidências? Talvez confirmações. O universo e seus movimentos. Nada acontece no momento errado. Esse é um exercício necessário em todos os dias da nossa vida. Quantas vezes reclamamos e nos estressamos por contratempos que, mesmo que não saibamos, foram responsáveis por nos proteger e desviar de situações de risco ou prejuízo. Recentemente escrevi um texto com o título Em Tudo Dai Graças, e eu mesma acabei me esquecendo da importância disso. Foi um deslize momentâneo, pois na sequência repreendi a mim mesma e agradeci, pois com certeza não foi por acaso. Contudo, isso me mostrou o quanto nos esquecemos de nossos aprendizados na correria do dia a dia e da necessidade de exercitar esses conhecimentos constantemente até que eles sejam assimilados. Somente dessa forma, eles serão incorporados e praticados de forma natural. Então, a mensagem desse pequeno texto é simplesmente sobre sermos insistentes e persistentes em nossas lições diárias, pois é esse o caminho para o crescimento como seres humanos e, principalmente, como almas em constante evolução. Então, vamos às reflexões aqui. Isso às vezes acontece, né, gente? Ai, bati sem querer. Isso às vezes acontece. Às vezes eu escrevo um texto, ou começo a escrever um texto, às vezes o texto está prontinho. E me vem a intuição de escrever um outro texto. E assim, é impressionante como parece que vem a mensagem muito clara, né? Não, esse daí não é para agora. Deixa guardadinho. E foi o que aconteceu com esse texto. Que teve esse contratempo, eu errei o caminho, aí eu tive que dar uma voltona, sabe? Pegar um retorno para conseguir voltar para casa, porque eu caí na estrada. Então, assim, foi uma volta mais ou menos, sabe? Então, aí na hora eu fiquei nervosa, porque atrasou, eu estava com a minha filha, ela tinha compromisso, então assim, sabe? Na hora eu fiquei um pouco estressada. Mas aí quando eu cheguei em casa, aí eu pensei, né, nessa questão de que eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. E mesmo que a gente nunca venha a saber o porquê desses desvios que acontecem na vida da gente, a gente deve ser grato, né? Porque provavelmente eu não tinha que passar por onde eu ia passar, talvez, por isso que tive que dar esse desvio, enfim, não sei. Eu já até contei num vídeo aí uma historinha, há mais de 20 anos, eu estava grávida da minha filha e a gente estava saindo da casa de uns amigos, num bairro que a gente não conhecia direito, e a gente meio que se perdeu numa rotatória, deu uma volta a mais na rotatória, foi até engraçado, foi uma bobeada.
e quando a gente foi cruzar a rua seguinte, um carro passou em altíssima velocidade, assim, sem olhar, tal. Se a gente tivesse chegado um pouquinho antes, teria acontecido um acidente bem sério, porque o outro carro estava em altíssima velocidade. Então, e isso foi uma coisa que eu nunca mais esqueci, ficou muito gravado, porque assim, se não fosse aquele contratempo na rotatória da rua anterior, teria acontecido aquele acidente, porque a gente estaria chegando exatamente minutos antes, né? E o carro nos pegaria ali no meio do cruzamento. Então, e essa história ficou muito gravada, e sempre eu lembro dela quando acontece algum atraso, assim, alguma circunstância, né? E aí e a gente ouve tantas histórias, né? Tantas histórias de atrasos, que é lógico que a gente tem que diferenciar, né? Não é aquela pessoa que atrasa para tudo, mas quando algumas coisas que estão fora do seu controle acontecem, né? Contratempos mesmo, que te tiram. Às vezes você está certinho lá no seu horário, né? Que nem aquele cara que conta uma história, que ele estava indo no primeiro dia de trabalho, trabalhar lá no World Trade Center, e ele estava com o sapato novo, o sapato começou a machucar, ele não conseguia continuar andando, ele teve que parar numa farmácia para comprar um band-aid, e foi este pequeno atraso que o impediu de estar lá no momento da queda das torres. E nesse episódio das torres, assim, tem inúmeros relatos de pessoas que não estavam lá por alguma circunstância que não foi proposital, não foi provocada por elas, né? Foi um acaso, né? Não acredito em acaso, mas foi algo que as tirou dali, né? Então, quando eu estava escrevendo sobre esse acontecimento, que me veio todas essas reflexões, naquela semana me veio a inspiração do texto da semana passada, que foi sobre relativizar as questões, o certo e o errado, né? Relativizar valores que a gente não deveria, né? E eu achei que, né, a intuição falou, essa semana é esse, deixa esse aí quietinho. E aí esse daqui eu deixei assim, nem estava completo, nem tinha terminado de escrever, tinha começado só. E aí na semana seguinte, naquela mesma semana, aconteceu um acidente aéreo grave numa cidade muito próxima aqui, né, que foi muito divulgado, porque foi um avião pequeno, eram 60 e poucas pessoas, e caiu próximo das casas num condomínio, então assim, foi uma tragédia. E aí começaram a aparecer histórias, aí teve a história de um rapaz que falou que chegou no horário lá para pegar o voo, só que um funcionário mandou ele esperar num lugar errado. E aí ele foi para aquele lugar errado lá e ficou esperando. Aí quando ele viu que estava demorando demais, ele foi falar com o funcionário, olha, mas já não estava na hora de embarcar e tal. E aí o funcionário falou para ele que aí ele não podia mais embarcar, que ele estava esperando no lugar errado, não sei o que, ele ficou bravo, lógico, ficou bravo com o rapaz, né? E aí, logo em seguida, né, ele teve a notícia de que aconteceu esse acidente, ele ia ter que ser colocado em outro voo, esperar mais e tal. E aí ele teve a notícia do acidente. E aí ele disse que ele até foi lá e abraçou o funcionário, porque assim, o erro, o engano do funcionário salvou a vida dele. Porque se não fosse o rapaz ter se equivocado, ele estaria no voo, né? Então, ver como os movimentos acontecem, né, de uma forma assim muito perfeita, né, gente? É muito. E aí eu comecei a desenvolver mais o texto, e aí já com mais essas reflexões a respeito desse acidente que aconteceu aqui, e que até fiquei impressionada, eu falei, nossa, gente, era exatamente, eu ia escrever sobre isso, aí acontece esse acidente e me trouxe mais coisas para pensar a respeito realmente disso, né? Reafirmando aquele tema da gente não questionar tanto, principalmente quando a nossa intuição fala alguma coisa, a gente dá um pouquinho mais de atenção, a gente ouvir, né? Porque às vezes é justamente
né, seus mentores, um auxílio aí te afastando de alguma coisa que não é para você passar. Porque, obviamente, né, quem acompanha, quem acredita na espiritualidade, né, reencarnacionismo, em todas essas questões, a gente acredita que a gente vem aqui e tem as nossas missões. E normalmente esses desencarnes coletivos já é um acontecimento já programado na encarnação daquelas pessoas que vieram com aquela missão ali, com aquele destino comum, né, entre todos eles. Inclusive, logo após também esse acidente, me apareceu também um espiritualista falando que normalmente quando tem esses desencarnes coletivos, a gente pode perceber que movimentos acontecem depois, né? Trazem evoluções, trazem avanços em áreas que infelizmente precisaram de algo assim chocante para que as pessoas começassem a prestar atenção ou acordar para algo importante. E aí avanços acontecem. E também me apareceu, olha como as coisas, como a sincronicidade como que é, né? As pessoas não acreditam, mas é impressionante. Aí me apareceu também, e assim, não é, aí alguém pode falar, mas é o algoritmo, você está pesquisando. Eu não estava pesquisando sobre isso, porque eu já estava escrevendo o texto, mas é aquela coisa de você estar dando uma olhada ali no Instagram, que eu acompanho mais até o Instagram, eu entro até para postar o conteúdo do canal lá, para divulgar e tal. É que assim, a rede social é aquela coisa, né? Você entra para postar uma coisinha, às vezes você não faz o que você tinha que fazer e você perdeu aí lá meia hora olhando. Mas assim, essas coisas que aparecem, que eu vejo essa sincronicidade, eu acho que é interessante. Acho que não é por acaso. E coincidentemente, né? Coincidentemente, me apareceu justamente um vídeo de um rapaz contando uma história de um jovem que estava numa fila lá de uma cafeteria, não lembro o lugar lá, e ele com pressa, porque acho que ele tinha que pegar o voo para ir embora, porque ele estava em outro país e tal, e tinha um senhor atrás dele, e que percebeu, aí falou para ele assim, que estava na frente dele, aliás, percebeu a agitação do rapaz, e falou para ele, pode passar na minha frente, eu sou aposentado, eu não tô com pressa, eu tô tranquilo, pode ir, você tem compromisso, né? E aí ele agradeceu tal, e foi na frente, e saiu da cafeteria. Minutos depois houve uma explosão nessa cafeteria. E aí ele ficou desesperado, porque ele falou, meu Deus, o senhor que cedeu o lugar para mim, era para ele ter saído, não eu. E ele ficou lá, ele deve ter morrido. Aí ele foi atrás, tal, conseguiu encontrar a família do senhor lá, né? E aí ele quis ajudar, e encontrou a família, falou que queria muito ajudar, não sei o quê. E aí acho que esse homem teve problemas graves, complicações e tal, e foi levado para tratamento nos Estados Unidos. E aí quando ele estava em contato com a família tal, e quando eles estavam lá nos Estados Unidos, aí ele falou que ele queria muito visitá-lo, que ele queria agradecer porque o gesto dele tinha salvo a vida dele. E aí ele foi até o hospital lá para falar com a família tal, e conhecer a família e agradecer. No momento em que ele estava no hospital, houve a explosão, a queda lá das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center, e ele trabalhava lá. Era para ele estar lá. Então, assim, esse foi 2 vezes, olha só. E a mesma pessoa salvou a vida dele 2 vezes. Ó, que coisa, né? Impressionante, né? Aí a gente vê que tem alguma ligação ali entre eles, né? Que eles vão ter que pesquisar lá. Porque esse realmente foi... Olha, você não entendeu da primeira vez, vamos fazer de novo.
E então, assim, esses pequenos desvios e contratempos esses acasos, né, que vão acontecendo na nossa vida, por mais que no primeiro momento pareçam coisas negativas, né, ruins, a gente sempre tem que parar para pensar que realmente pode ser alguma providência, alguma proteção, algum livramento realmente. E a gente reclamar menos, né, gente? Porque realmente às vezes a gente sai bravo, ai, tô atrasado, ou então você pega alguém na tua frente andando devagar, fica bravo, porque essa pessoa. Eu várias vezes acontece fazer isso e logo eu já paro para pensar, vamos parar aí da reclamação, que, sabe, é diferente de quando eu me atraso, sim, porque eu sou uma pessoa extremamente distraída, gente. Então, às vezes eu tô tudo certinho, tudo no horário. Aí alguma coisa me distrai quando eu vejo, pum, já tô em cima da hora. Assim, isso é uma coisa que é um defeito, né, que precisa ser trabalhado, que aí não é também tudo que a gente pode jogar nas costas do acaso. Todo atraso que acontece, você fala, mas porque de livramento. Não, a gente também tem as nossas responsabilidades, né? Não pode jogar tudo nas costas das coincidências, dos acasos, nada disso. Mas às vezes, quando você está fazendo tudo certinho e alguma coisa que não está dentro do seu controle acontece, aí é um caso para a gente parar para pensar, né? Falar, poxa, em vez de reclamar, agradecer. Então, aí você está lá dentro do seu horário, no seu percurso direitinho, aí acontece alguma coisa que te atrasa, um acidente no meio do caminho, ou você, né, que nem aconteceu comigo, se distraiu, pegou uma entrada errada e teve que dar uma volta. Então, essas coisas que a gente costuma reclamar, né, na hora, ficar enfesado, ficar bravo, estressado, às vezes estraga até a energia do dia da gente por causa disso, por causa de um atraso, de um contratempo aí que a gente acabou tendo no meio do caminho. Ai, o cachorrinho tá bagunçando ali no sofá, então tá fazendo um pouquinho de barulho aí. Então, a gente acaba, né, se estressando e acaba mudando a energia do nosso dia, às vezes estragando o dia por causa disso, e não vale a pena, porque muitas vezes aquilo vem em nosso benefício. E assim, essas histórias, as pessoas ficaram, né, houve realmente eles entenderam o porquê daquele desvio, daqueles acontecimentos, né, das coisas que os livraram, porque o acontecimento que eles poderiam, o sofrimento, a tragédia que eles poderiam passar, se mostrou, né? Então eles realmente viram que foi um livramento, mas às vezes durante o nosso dia a gente tem esses pequenos livramentos e a gente nem fica sabendo. Mas é importante que a gente escute também a nossa intuição, porque às vezes a gente tem alguns avisos, que uma vez eu estava na porta de um curso e eu estava com o celular na mão e passou um rapaz de moto e na hora assim, minha intuição, uma vozinha falou assim, entra. E eu, aquela história também do politicamente correto. Imagina, preconceito, só porque o rapaz passou de moto olhando, não sei o quê. E fiquei lá, não entrei. Conclusão, o rapaz deu a volta, me assaltou. Perdi o celular, ainda bem que foi só isso. Mas foi um baita susto, né? Um medo, porque quem já passou por essa situação realmente muito assustador mesmo, né? Porque eles ameaçam tal, então a gente não sabe, né? Na hora, sim, você não sabe o que a pessoa pode fazer ou não. Graças a Deus, ele só levou o celular e foi embora. E aí, no fim, até esse furto aí, esse assalto aí, acabou dando margem a umas histórias depois até divertidas com a operadora, né? Porque isso faz muitos anos e naquela época ainda
nem todo mundo, celular não era uma coisa tão comum, porque a gente tinha que comprar a linha. Eu sei que era um negócio assim bem mais complicado do que hoje em dia, né? Não era coisa tão simples como hoje em dia. E aí eu tive que negociar com a operadora para conseguir, né, até desconto para comprar um novo celular e manter a linha e não sei o quê. E eu lembro que até eu pedi emprestado um telefone para ligar para a operadora para bloquear, né, o celular. E naquela época era só para ligação, né, gente? Ainda bem, não tinha banco, não tinha nada disso, era mas para bloquear o celular, porque era conta e a pessoa ficava usando, né? E você estava pagando. E quando eu liguei para a operadora, aí a pessoa falou assim: não, mas para você bloquear, você tem que ligar do celular que você quer bloquear. Eu falei, como assim? Eu falei assim, eu tô falando que ele acabou de ser, né, roubado, como é que eu vou ligar de um celular? Aí você tem que pedir pro ladrão, né, para ele fazer esse favorzinho para mim, né, porque vai ficar difícil, eu não tenho mais acesso a esse celular. Então assim, na hora eu fiquei nervosa, né, porque eu falei, gente, que absurdo a pessoa me falar um negócio desse, mas hoje eu lembro, eu dou risada, porque eu falo, parece piada, né, e aí, até depois também disso ainda consegui comprar o celular, a gente parcelava lá em 10 vezes. E aí, quando acabou o parcelamento, a operadora eram 10 parcelas, a operadora cobrando a 11ª. E aí eu tentando explicar para o rapaz que eles não podiam cobrar 10, porque já tinha pago as 10. Então, aí ele insistindo, não, mas ele entendendo que tinha que cobrar. Eu falei, não, meu querido, porque assim, veja bem, se você compra, por exemplo, uma pizza e com 8 pedaços, não dá para comer 9, porque só tem 8, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, assim, esse celularzinho aí, apesar do susto, rendeu umas histórias bem divertidas depois. Mas depois dessa eu aprendi a ouvir minha intuição, sabe? Quando eu ouvi aquela vozinha assim, tipo, não vai por essa rua, né? Ou então, que nem da outra vez, entra, ou então não sai agora. Eu comecei a prestar mais atenção, porque naquele dia foi muito evidente. Porque a intuição veio muito forte e eu, né, falei, ah, não, impressão, aquela coisa de achar sempre coisa da cabeça da gente, é impressão minha, é bobagem. Antes eu tivesse ouvido, né, que eu não teria passado por todo esse susto e depois pelas outras inconvenientes lá na operadora, né. Então é isso, gente, é um texto mais curtinho, eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, com muita frequência com todo mundo, e infelizmente às vezes, mesmo a gente tendo consciência disso, a gente não presta atenção, a gente não é grato e a gente ainda reclama bastante, né? Então, que a gente reclame menos e que a gente agradeça mais, certo? Então fica aí essas reflexões, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.